Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 78. Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Capítulo, ainda é o capítulo 24. E a questão hoje é a questão de número 19, quando Kardec assim interroga os bons espíritos. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Porque o que Kardec está querendo saber é se os bons espíritos, se eles pudessem impedir os maus espíritos de tomar certos nomes, né? De usar certos nomes renomados, como por exemplo, Fénelon, Sócrates, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, enfim, pensa nos espíritos evoluídos. Pensou? Então você consegue entender o que Allan Kardec está perguntando aqui. Se os espíritos superiores se eles poderiam impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes, né? Então o espírito é inferior, ele não se destacou, então ele se utiliza de nomes renomados que estiveram aqui na Terra, que esteve aqui na Terra, que estiveram, né, na coletividade, esteve. Então, observa só para você ver a resposta de Allan Kardec. Certamente que o podem. Então, certamente que os bons espíritos podem, de certa forma, impedir. Mas não é assim que as coisas funcionam, não é por aí que as coisas funcionam. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções, as ordens e as regras. Porque injunções significa ordens, regras e por aí em diante vai, né? Então, certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso saibas, né, que há pessoas pelas quais os espíritos superiores, isso é muito interessante, interessam mais do que outras. E quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Isso aqui aquele que não tem conhecimento, ele pode pensar assim, bom, mas então quer dizer que existe uma certa preferência por parte dos bons espíritos.
É o merecimento. Vamos voltar para você ver. Também é preciso saibas que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Olha para você ver que coisa interessante. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. Aquela pessoa que é alvo do ataque das trevas, automaticamente, tanto das trevas encarnadas quanto as trevas desencarnadas, se ele age de acordo com os desígnios de Deus, se ele procede corretamente, os benfeitores espirituais o protegem contra aqueles ataques todos da maledicência, vamos assim dizer, das mentiras, das fofocas, das intrigas. Então os bons espíritos os livram. Por quê? Porque ele age de acordo com os desígnios das leis divinas. Vamos pensar da seguinte forma. Pode ter certeza de que você pode ter vários tipos de roupas no teu guarda-roupa. Mas tem uma roupa ali em meio a todas que você prefere mais. Não significa que a tua preferência por ela você desfaz das outras. Não. É um sentimento que dificilmente até a própria pessoa não consegue se explicar. Isso é algo da alma. Isso é algo do eu. Então é natural que se o médium, se a pessoa trabalha de acordo com os desígnios da providência divina, é óbvio que os benfeitores espirituais o assessoram, o amparam. Agora, veja bem, eles o assessoram, eles o amparam, mas eles não o livram de todas as intempéries. Não. Porque a partir do momento que os benfeitores nos livram de todas as intempéries, deixamos de possuir mérito, deixamos de ter mérito. Então, os benfeitores espirituais, eles nos sustentam com suas energias. Eles nos fortalecem para que possamos vencer-nos no dia de hoje. Porque nós temos que pensar uma coisa: ninguém está no corpo físico, ninguém está no corpo físico para vencer o outro, para vencer os outros. Ninguém está no corpo físico para vencer as pessoas. Ninguém.
Você pode pensar assim, mas eu tenho um inimigo ali, eu tenho um inimigo aqui, eu tenho um inimigo lá, eu tenho um inimigo... Mas você não está no corpo físico para vencer esses teus inimigos. Você não está no corpo físico para você superar esses inimigos. Você está no corpo físico para superar a si próprios, a si próprio. Você está no corpo físico para vencer a si mesmo. Então você entendeu? Você não está no corpo físico para vencer os outros. Você está no corpo físico para vencer a si próprio. A partir do momento que você vence a si mesmo, a partir do momento que você se entende com você, a partir do momento que você se resigna com você, a partir do momento que você se aceita com humildade, com paciência, com resignação, todos esses que você tem como inimigos, você não os vê mais como teus inimigos. Você passa a enxergá-los como bênçãos divinas. Você passa a enxergá-los como teus irmãos, em processo de evolução. Aquele que se aceita, em dado momento, nem pensar dessa forma, ele pensa, por exemplo, eu vou aceitar fulano de tal, eu vou aceitar fulano de tal, Bertano, porque eu reconheço que aquela pessoa é doente, aquela pessoa é enferma da alma. A pessoa que se aceita, nem assim ele pensa. Por que nem assim ele pensa? Porque o doente da alma é a própria pessoa. O enfermo é a própria pessoa. Porque a partir do momento que você não se aceita, você não consegue aceitar nada que existe aqui na Terra. Você não consegue aceitar não só as pessoas, você não consegue aceitar a chuva, o sol, você não consegue aceitar o frio, você não consegue aceitar as estações do ano, você não consegue aceitar a justiça da terra, a política da terra. Você entendeu? Você não consegue aceitar nada que existe na terra. Por quê? Porque você não se aceita primeiro. Porque a partir do momento que você se aceita de verdade, você vai entender que você faz parte da essência. Você vai entender que você faz parte da engrenagem evolutiva. Que tudo isso que descrevemos faz parte da nossa evolução. Devemos agir como Francisco de Assis agia. À noite olhava para o zimbório e ao ver a lua, irmã lua, e a reverenciava. Irmãs estrelas, irmã natureza,
Durante o dia, irmão Sol, um ser integrado às leis do Criador. Mas por quê? Porque Francisco se aceitava. Então, quando você se aceita, mas eu me aceito. Você consegue se aceitar? A gente até que respeita. Mas eu posso dizer que 99% da humanidade ainda não aprendeu a se aceitar. Ainda não aprendeu a se aceitar. Então, é preciso essa integração. Aí você pode me dizer, mas o que você está tratando não tem nada a ver com a pergunta de número 19, mas por que não tem? É o esmiuçamento, é o outro lado da moeda. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções, todas as regras, todas as ordens. Também é preciso, saibas, que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam convenientes, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem, não só com relação, preservam-as contra os ataques das mentiras. Eles preservam aquele indivíduo contra milhões de outros fatores. Mas é preciso entender que ajuda-te, que o céu te ajudará. Existe um porquê que os benfeitores espirituais protegem determinados seres aqui no corpo físico. Porque aqueles seres, eles agem de acordo com os desígnios de Deus. Eles integram, olha só para você ver, integram a essência divina. Eles agem de acordo às leis de Deus. São seres determinados. São seres que eles não medem esforços para ajudar o seu próximo. Se chove, se faz sol, se faz tempestade, se o mundo desaba, eles se preocupam primeiro com o seu próximo. Esses seres quase sempre eles definham no corpo físico, porque quase sempre acabam se esquecendo de si mesmos por causa do próximo. Aí você pode me dizer assim, mas o esquecimento de si próprio não é um suicídio? Isso é relativo, porque nem tudo caracteriza suicídio. Porque nós temos que entender que o indivíduo que se entrega em prol do próximo,
Isso chama-se amor. E amor não se caracteriza suicídio. Excesso de amor não caracteriza suicídio. Os conceitos aqui na Terra errôneos pode, de certa forma, classificá-los como suicidas. Mas, para Deus, suicida, por muito se amar, isso não existe. Então, a partir do momento que você se entrega de corpo e alma em prol do teu próximo, que quando você para e percebe, o teu corpo está inundado de chagas, pneumonia, embolia pulmonar. Quando você para e percebe que o teu corpo está latejando de dor para tudo quanto é lado, de tanto você se resignar, de tanto você lutar contra esse, contra aquele, de tanto você se entregar de corpo e alma, aí você para e pensa, fala, mas que interessante. Estou enfermo, mas por uma causa nobre. Então, o indivíduo, neste momento, ele não se preocupa. Por exemplo, o professor Eurípides Barçanufo, no ano de 1900, ele desencarnou no ano de 1918, 1º de novembro de 1918, vítima, vamos usar esse termo, por que vítima? Porque ele contraiu o vírus da gripe espanhola, mas não por um fator de dívida, não por um fator de prova, não por um fator de expiação, mas ele contraiu por um fator de excesso de amor ao próximo. Mas como assim excesso de amor? Incansavelmente atendendo as pessoas enfermas naquela época que haviam contraído a gripe espanhola, e mais de 2.500 pessoas desencarnaram na cidade de Sacramento. Naquela época tinha 4.000 habitantes a cidade de Sacramento. 4.000 habitantes. Morreu 2.500 pessoas. Sobrou quanta? 1.500 pessoas só. O professor, naquele momento, ele não se sentiu merecedor de permanecer no corpo físico, uma vez que o número alcançou 2.500 pessoas. Ele não se sentiu merecedor. Então ele rogou a providência divina que assim que cessasse aquela enfermidade na cidade de Sacramento, que a providência divina concedesse-lhe o retorno à pátria espiritual. E assim foi feito. E ele contraiu o vírus da gripe espanhola e ele retornou à pátria espiritual com a tua missão cumprida, tendo ajudado os teus irmãos o máximo que pôde na cidade de Sacramento. Ajudou excessivamente, ao ponto de não se sentir merecedor de, no corpo físico, permanecer, sabendo que 2.500 pessoas já haviam se sucumbido. Eu posso dizer isso,
Por que eu posso dizer isso? Porque eu estava lá. Agora não me pergunte de que forma que é que eu estava lá. Porque eu vou desencarnar com tanta coisa, infelizmente eu não posso dizer, né? Então, excesso de amor. Retornou à pátria espiritual, como ele era um ser que já tinha uma bagagem enorme, enorme, 38 anos fisicamente, retorna à pátria espiritual, aureolado de luz. Missão cumprida. Excesso de amor. Então você vai me dizer que o fato dele ter pedido para contrair também o vírus da gripe espanhola, isso caracterizou um suicídio? Um excesso de amor? Nós temos que mudar os conceitos aqui na Terra. E os conceitos aqui na Terra são muito errôneos. A forma como nós os interpretamos por falta de raciocínio. Porque tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Por isso que a gente tem que ficar de vez em quando calado. Vamos para o próximo vídeo.